Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor. E o nosso programa hoje, é claro, homenageia estes homens e mulheres que compartilham conhecimento, que trabalham para o desenvolvimento de pessoas. É isto, chegou a hora, estamos juntos mais uma vez, é ao vivo, no ar, além dos fatos. E aí, segundona, como foi sua segunda-feira, depois de um feriado, não é? Talvez feriado prolongado aí para você. Muito prazer ter outra vez a sua companhia, tanto você que assiste agora na segunda-feira, dia 16, ao vivo, ou você que está assistindo a reprise de quarta-feira de manhã, dia 18. Por isso que eu lhe digo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Inclusive, horário brasileiro de verão, não é? Isso aí, há aqueles que amam e aqueles que odeiam. Inclusive o pessoal do Nordeste, do Norte, agora assiste Além dos Fatos uma hora mais cedo, não é? Para vocês aí são 9 horas da noite. E, inclusive quem está mais lá para o Oeste, no caso de Manaus, agora são 8 da noite. O Além dos Fatos, que já era uma hora mais cedo para vocês, agora ficou 2 horas mais cedo. E quem está lá no Acre, em Rio Branco, 7 horas da noite aí, não é? 3 horas mais cedo. Eu espero que essas mudanças todas contribuam e facilitem para que você possa assistir Além dos Fatos. Continuar assistindo, orando por nós, divulgando nosso programa e toda a programação da Novo Tempo, este que é o canal da Esperança. Presente para você, como sempre, aqui no Além dos Fatos, mesmo no horário de verão, tem presente também. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem essa revista, peça que a gente lhe manda. É 0800, é de grátis, é para valer, não custa nada. Esta revista é um estudo bíblico maravilhoso. 16 temas da Bíblia são abordados aqui e você vai compreendê-los perfeitamente, estudando a revista, orando, pedindo discernimento ao Senhor, comparando os textos bíblicos, eu tenho certeza. Esta revista será bênção na sua vida, como tem sido para milhares de pessoas. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, que está aí na sua tela, preencher um cadastrozinho com seus dados e a revista em algumas semanas vai chegar pelo correio na sua casa. Ou então, você pede pelo telefone. 0 operadora 12 21 27 31 21. Solicite em horário comercial. Nossa equipe vai atender gentilmente sua ligação e nós vamos lhe enviar a revista direto para sua casa. Muito bem, eu tenho aqui abraços para compartilhar com alguns amigos, começando com a Andréa Aragão, de Diadema, São Paulo. Também a Cláudia Melo, de Garanhuns, no Pernambuco. E ainda o Hélio Jatobá, de São Miguel dos Campos, estado de Alagoas. E a Danúbia dos Santos, de Ourém, no Pará. E ainda quero abraçar também os irmãos queridos da Igreja Adventista Central de Jacareí, pastor Marco Lamarques, todos os membros da igreja, incluindo o irmão Vicente, que é um telespectador assíduo da Novo Tempo e do programa Além dos Fatos. Deus abençoe todos estes aqui mencionados, mas é claro, você onde quer que esteja, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, nos dando agora o prazer, a alegria da sua companhia. E a gente sempre convida você para interagir conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook ou então pelo Instagram. E ainda, é claro, você é convidado para inscrever-se em nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas são colocados ali para que você possa revê-los e também compartilhá-los com seus amigos. Nós estamos, inclusive, agora ao vivo no Instagram. Eu abraço todos os amigos queridos que acompanham a gente através dessa rede social. A gente precisa homenagear mais, valorizar mais, não é? Os nossos professores, porque eles são incansáveis. Muitas vezes são incompreendidos, não são tão bem remunerados como deviam,
não recebem a valorização que merecem, mas eles são grandiosos, eles são tremendos. Confira a matéria. No último domingo foi comemorado no Brasil o Dia do Professor. A data foi estabelecida para homenagear profissionais que se dedicam à educação. Mas, infelizmente, ser professor por aqui é sinônimo de desvalorização, salários baixos e cargas horárias extensas. Esses são alguns dos motivos pelos quais, a cada 100 jovens que ingressam em cursos de pedagogia e licenciatura no Brasil, apenas 51 saírem formados. Dos que se formam, apenas 27 manifestam interesse em seguir a carreira do magistério. O levantamento é do Todos pela Educação, com base nos dados do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Segundo o Ministério da Educação, existe a clareza de que o professor tem um papel central no desenvolvimento educacional dos estudantes e, para exercer essa profissão, ele precisa ser valorizado em todas as dimensões. Mesmo com a pouca valorização, ainda é possível ver bons professores que dão o seu melhor para que seus alunos não saiam prejudicados. Apesar de salas de aulas lotadas e muitas vezes com condições precárias, eles se desdobram, cumprindo o seu papel. O Além dos Fatos aproveita para homenagear a professora Eleide Abreu Silva Batista, a heroína de 43 anos, professora da creche Gente Inocente de Janaúba, norte de Minas Gerais. Em meio às chamas do atentado que deixou várias crianças feridas e matou 9, a professora não mediu esforços para tentar salvar o máximo de crianças possível. Ela, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Que essa história de amor pela profissão e por seus alunos inspire outros profissionais que exercem a função e os demais que estão se preparando para essa missão tão importante que é ensinar. Gostei muito de ver nessa matéria a referência à professora Ellie, que sem dúvida, como foi dito aí, agiu como heroína, não é? Nesse atentado lamentável que aconteceu lá em Janaúba, no norte de Minas Gerais. Eu aproveito e mando um abraço carinhoso para todos os nossos queridos amigos, telespectadores da Novo Tempo, que residem em Janaúba. Sem dúvida que esse atentado abalou a cidade, né? Há muitas famílias enlutadas, extremamente entristecidas, e eu abraço todos agora com muito carinho, pedindo a bênção e o conforto do Senhor sobre vocês, vocês que perderam suas crianças, e de forma especial também para a família da Ela e seu esposo, seus filhos, todos os membros de sua querida família. Essa mulher, essa professora é digna de ser de fato admirada, de ser elogiada, porque a atitude dela foi de uma nobreza extraordinária, né? E eu penso que a Ela representa muito bem os professores que de fato fazem o seu melhor, lutam para orientar, para proteger, para abençoar os seus alunos. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Ó Deus e Pai, nesta hora sublime, Senhor, nosso coração se une e nós te clamamos, abençoa-nos, para que compreendamos a mensagem que tens para nós hoje. Nós estamos nas tuas santas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui uma historinha de um autor desconhecido, que é assim, bem-humorada, só para exemplificar a realidade dura, né, pela qual passam todos os professores nessa difícil missão de ensinar. Como eu disse, é só uma historinha bem-humorada, e a ideia é como seria o Sermão do Monte, numa versão assim brasileira e bem atual. O Sermão do Monte começa assim, está em Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui entra a historinha. Pedro interrompeu o Senhor e disse: Mestre, vamos ter que saber isso de cor? Então André, um outro discípulo de Jesus, perguntou: É para copiar? Filipe lamentou: Esqueci meu papiro, que seria o caderno. Bartolomeu quis saber: Vai cair na prova? João levantou a mão: Posso ir ao banheiro? Judas Iscariotes resmungou: O que a gente vai ganhar com isso? Judas Tadeu defendeu-se: Foi o outro Judas que perguntou. Tomé questionou:
tem uma fórmula de provar que isso dá certo? Tiago menor indagou, vai valer nota? Tiago maior reclamou, Senhor, Simão se levantou. Simão o Zelote gritou, nervoso, mas por que não dá logo a resposta e pronto? Mateus disse, não entendi nada, ninguém entendeu nada. E um fariseu que estava próximo e nunca havia dado uma aula sequer perguntou, onde está seu plano de curso? E quais são os objetivos gerais e específicos? Nesse momento, Jesus exclamou, Pai, por que me desamparaste? Claro que isso é só uma historinha, mas exemplifica bem como é difícil dar aulas. Uau, olha, tem que ter dom para coisa, viu? Tem que ter dom para lecionar. Eu me lembro uma vez, fui solicitado que substituísse uma professora do ensino fundamental, na matéria de ensino religioso. E lá fui eu substituir a professora em 2 turmas. Durante 2 semanas. Eu fui todo empolgado, mas eu confesso para você que no final das 2 semanas, que pareceram uma eternidade, eu não vi a hora de cair fora, porque eu achei terrível. Sinceramente, eu não tenho saudades daquela experiência. Eu acho que para lecionar realmente tem que ter muito dom, é um grande desafio. Ainda mais nessa sociedade atual, né? Em que pais e professores são tão desvalorizados, tão desrespeitados. É estranho, não é? Aqueles que mais podem nos ajudar, que mais nos ensinam a vivermos com dignidade, são alvos de tanto desrespeito. No grego, a palavra para professor é paidagogo. E interessante é que o paidagogo, ele tinha autoridade para, se necessário for, disciplinar os seus alunos. Imagine, hoje em dia é mais fácil um aluno disciplinar o professor do que o professor disciplinar o aluno. Como as coisas mudam, não é? Que triste essa realidade. E não raras vezes percebe-se que o problema maior não está com o aluno necessariamente, mas está com a família, muitas vezes com os próprios pais. Às vezes o professor de um aluno difícil, um aluno complicado, ele chama os pais para conversar com os pais a respeito do aluno e não demora muito durante a conversa, o professor pensa assim, esse menino até que ele é bom, considerando a família que ele tem. Né? Diante do contexto familiar dele, até que esse garoto não é tão complicado assim, né? Quando se percebe os pais que ele tem. Que coisa tremenda. Muitas vezes o problema maior não está com os alunos, mas está com a própria família. Por isso que é importante o professor procurar conhecer a família dos seus alunos, seu contexto ali familiar. Assim, muitas vezes, o professor passa a ter mais paciência e mais compreensão para com o seu aluno. Eu quero compartilhar algumas ideias com você que é professor, mas mesmo que você não seja professor, é importante que você também esteja a par deste assunto. O bom professor é aquele que consegue relacionar-se e influenciar não apenas os alunos bonzinhos. Tem aquele aluno santinho, não é? Super educado, que se senta logo ali na primeira cadeira e só tira nota 10, extremamente estudioso, mas sempre tem um aluno rebelde, o do fundão, o desinteressado, o que não está nem aí para nada. O bom professor, ele se relaciona e influencia, não apenas os bonzinhos, mas também os difíceis, os mais complicados. Mesmo que ele não consiga ajudá-los, mas pelo menos ele tenta. E a gente tem um exemplo maravilhoso no Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra que Jesus, mais de uma vez, ele foi acusado pelos escribas e fariseus, que é como se fossem os alunos nota 10, os santinhos, pelo menos assim eles se consideravam. A Bíblia diz que algumas vezes os escribas e fariseus, eles criticaram Jesus e disseram assim, mas por que ele é amigo dos pecadores? Por que ele come com os pecadores? Por que ele dá atenção para os pecadores? E Jesus disse assim, ora, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. É simplesmente por isso. Jesus é um exemplo maravilhoso de que os professores devem dar uma atenção especial para esses mais necessitados, tentar ajudá-los e influenciá-los para o bem. O bom professor é aquele que, seguindo a orientação do Senhor, o exemplo do Senhor, procura não apenas ter boas palavras para os seus alunos, mas ele é um maravilhoso exemplo de vida. E olha aqui no Sermão do Monte mesmo, São Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Eu gosto desse comentário que Mateus faz. Depois que Jesus termina o Sermão do Monte, esse seu discurso tão fabuloso, Mateus faz um comentário. Está aqui, Mateus 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus terminou, diz Mateus, de proferir essas palavras, de fazer esse discurso, de apresentar esses ensinos tão belos, as multidões, diz Mateus, estavam maravilhadas, estavam encantadas. Mas olha aqui, não só porque Jesus era inteligente, porque seu raciocínio era profundo, porque Jesus tinha muita fluência ao falar, não apenas por isso, não apenas pela beleza das palavras e do conteúdo apresentado por Jesus. As multidões estavam maravilhadas, o texto diz assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É que os escribas ensinavam, mas eles não viviam o que eles pregavam. Eles não davam um exemplo. A vida deles não era coerente com o ensino deles. E a autoridade de Jesus estava aí, porque Jesus vivia o que pregava. Jesus pregava o que vivia. As palavras de Cristo eram a expressão verbal da sua própria vida, do seu próprio exemplo. Havia harmonia entre as palavras de Cristo e seus motivos, suas intenções, seus genuínos propósitos. Por isso que Jesus tinha autoridade. Você quer ter autoridade como professor, como educador, então não apenas fale, viva o que você fala, viva o seu discurso, o seu ensino. Olha só Paulo, e eu já estou indo aqui para a carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 1, verso 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, está escrito, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo era um educador, sem dúvida. Paulo foi um homem brilhante, extremamente culto. Escreveu boa parte do Novo Testamento. E ele diz, olha, essa é a minha glória, a minha consciência limpa, consciência tranquila, de que eu procurei fazer o meu melhor, com santidade e com sinceridade, não com sabedoria humana, mas na graça divina. Temos vivido, disse Paulo, no mundo e mais especialmente para convosco. Uma vida correta, uma vida digna, uma vida coerente. Por isso, a consciência limpa e a autoridade para escrever, para ensinar, para educar. Ser professor é muito mais do que ter uma profissão ou emprego. Ser professor, ser uma professora, isso é uma missão, isso é um chamado, isso é um sacerdócio, é uma vocação. E por isso eu digo para você que é um educador, viva à altura da grandeza da sua vocação. Um professor que tem temor a Deus e faz do seu magistério um verdadeiro ministério, então eu posso dizer que é como um anjo de Deus para abençoar os nossos filhos. São anjos de Deus que entram em salas de aula para inspirarem os seus alunos.
Estes, repito, que fazem do magistério um ministério, homens e mulheres que têm genuíno temor a Deus. Certa vez ouvi dizer que educação é redenção, educar é redimir. E na minha cabeça, a primeira vez que eu vi isso, pensei, essa é uma frase de efeito. É interessante, mas é apenas uma frase de efeito. Educação é redenção, educar é redimir. Mas o tempo passou. E durante o meu ministério pastoral já tive a oportunidade por 2 vezes de trabalhar em escolas, em instituições de ensino. Trabalhar e morar na própria instituição. A primeira vez foi lá no IAN, que é a Faculdade Adventista da Bahia, junto à cidade de Cachoeira, na Bahia. E a segunda oportunidade foi na FADMinas, Faculdade Adventista de Minas Gerais, em Lavras, sul de Minas Gerais. Foram 2 experiências incríveis. E nessas 2 instituições de ensino, eu vi claramente que, de fato, educação é redenção, quando é uma educação cristã. Quantos meninos e meninas, quantos jovens eu vi abençoados nessas instituições, não apenas no sentido de se desenvolverem intelectualmente, academicamente, pelo ensino de excelência que receberam, mas, sobretudo, crescerem no sentido espiritual, terem a vida transformada. Por isso é verdade, eu creio que educar é redimir, quando a gente educa segundo a vontade do Senhor. Por isso eu digo para você que é um professor cristão, você que tem temor a Deus no seu coração, não perca as oportunidades que o magistério lhe dá, de integrar a fé ao ensino. Não perca as oportunidades que você tem como um professor, como educador, de compartilhar, de levar Deus aos seus alunos. Olha o que diz Paulo, aqui mesmo, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, agora nos versos 14 e 15, Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Oh, sim, todos nós, filhos de Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos o privilégio de levarmos às pessoas a fragrância do conhecimento de Deus. Especialmente você que é um professor, você que é um educador, repito, não perca as oportunidades que você tem de integrar a fé ao ensino, de compartilhar Deus com seus alunos. Eu não esqueço uma vez que conversei com um determinado professor, um homem muito culto e também muito carismático, de bom relacionamento com seus alunos. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele e houve um momento que eu disse assim: professor, permita-me, com todo carinho e com todo respeito, lhe dar uma sugestão, apesar de que o senhor tem muita experiência como professor e eu não tenho nenhuma. Ele disse: pois não, pastor. Eu disse: eu sugiro que o senhor procure integrar mais, fazer mais essa integração da fé ao ensino. Tente colocar nas suas aulas um pouco mais de Deus, para compartilhar Deus com seus alunos. E eu não me esqueço da resposta dele. Ele disse assim: pastor, não, desculpe-me, mas eu não gosto de misturar meu trabalho com religião. Eu não gosto dessa questão de religião nas minhas aulas, me desculpe. Eu olhei para ele e disse assim: ô professor, que pena, porque enquanto o senhor se cala, o senhor que é um cristão, outros que não são, outros que são descrentes, eles falam abertamente em suas classes, de suas teorias, de suas filosofias, de suas ideologias, de suas superstições, do seu misticismo. Ô professor, que pena. Enquanto o senhor se cala, há outros por aí que estão tentando fazer a cabeça dos nossos filhos, para que eles se tornem céticos, descrentes, incrédulos em relação a Deus, em relação à Bíblia, em relação à criação, em relação à fé, à religião. Que pena que o senhor se cala. Eu digo para você que é um educador cristão, não se cale. Aproveite todas as oportunidades, compartilhe Deus com seus alunos, porque assim você vai desenvolvê-los não apenas academicamente e intelectualmente, mas você vai reconectá-los com o bendito Criador. Você vai preparar os seus alunos não apenas para serem homens e mulheres dignos nessa vida, mas pela graça do Senhor, um dia eles alcançarão a eternidade.
Outro aspecto que eu quero dizer para você, não espere resultados de forma imediata. Aliás, de modo geral, os professores sabem disso, não é? Lembra da experiência de Jesus, o maior mestre de todos os tempos, mas quando Cristo foi preso, todos os seus discípulos o abandonaram. Aparentemente, o trabalho de Jesus foi um fracasso. Quando Jesus foi levado à sepultura, um dos seus discípulos o havia traído e o outro, talvez o mais destacado de todos, o negou por 3 vezes, blasfemando, inclusive, dizendo que não conhecia Jesus. Quando Jesus foi levado à sepultura, aparentemente todos os 3 anos e meio de curso intensivo com seus discípulos, foi um fracasso, foi tudo perdido. Mas é claro que não foi assim. Depois que os discípulos se encontraram com Cristo ressuscitado, depois que permaneceram, diz a Bíblia, em oração, unidos, confessando os seus pecados e clamando pela graça de Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles e os apóstolos de Jesus produziram frutos para a eternidade. Tornaram-se grandes homens, grandes mulheres, grandes missionários e o Evangelho se espalhou pelo mundo, graças a esses que foram educados, disciplinados e orientados pelo Senhor. Há muitos professores que chegam à aposentadoria e talvez até descem à sepultura com um sentimento de fracasso, por não verem de forma muito clara o resultado dos seus esforços. Mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, não se desanime, persevere, continue fazendo o seu melhor. Talvez você nem saiba, mas muitos que foram seus alunos e que eram meninos e meninas difíceis no passado, hoje aí pelo Brasil e pelo mundo, são homens dignos e valorizados. E pela graça de Deus, um dia, esses filhinhos do Senhor estarão na eternidade. E eu fico pensando como será lindo quando estes todos correrem na sua direção, seus ex-alunos, e lhe agradecerem, porque você foi um homem digno, você foi uma mulher digna, porque você levou Deus para os seus alunos, porque você integrou a fé ao ensino e assim você os inspirou e os preparou para a eternidade. Deus lhe abençoe. Vamos orar juntos? Ó Deus e Pai, nosso coração se une ao Teu nessa hora. Eu te louvo, Pai, pelo trabalho de todos os professores, todos os educadores, e eu peço uma bênção especial sobre todos eles, Senhor, para que perseverem a despeito das lutas e das dificuldades, que eles inspirem os seus alunos, que eles vivam para a Tua glória. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você, o bom Deus continue abençoando sua casa, toda a sua família. E mantenha sempre no seu coração o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.